Olá galera, esse é mais um vídeo da série Criptografia do Zero aqui do canal Baixa Impedância. No vídeo de hoje a gente vai ver o que é segurança semântica. Esse é um dos conceitos centrais da criptografia moderna e é ele que nos permite dizer com clareza quando uma cifra pode ser considerada segura. Então vamos entender isso passo a passo. No vídeo anterior, nós falamos sobre vantagem e indistinguibilidade. Agora vamos dar um passo além e responder uma pergunta fundamental. O que significa de fato uma cifra ser segura? Quando ciframos uma mensagem, o objetivo é claro. Queremos que o atacante não aprenda nada sobre o conteúdo original. Mas aí vem a pergunta crítica. O que exatamente significa não aprender nada? Significa que ele não pode reconstruir a mensagem inteira? Ou significa que ele não pode aprender absolutamente nenhuma informação? É aqui que está o ponto essencial. Se um único bit da mensagem puder ser descoberto com alguma vantagem real, então essa cifra não é considerada segura dentro da definição moderna. Segurança moderna é tudo ou nada. Ou o atacante não aprende nada relevante, ou a cifra falhou. Para formalizar essa ideia do que significa não aprender nada, usamos um experimento teórico. Chamamos isso de jogo da adivinhação, e funciona assim. O adversário escolhe duas mensagens, que chamamos de M0 e M1. Essas mensagens podem ser qualquer mensagem que ele quiser. Depois disso, o sistema escolhe uma delas aleatoriamente e entrega ao adversário apenas a versão cifrada. Agora vem o desafio. O adversário precisa dizer qual das duas mensagens foi cifrada. Se ele não consegue fazer isso melhor do que um simples palpite, então a cifra não está revelando informação útil. Mas se ele consegue acertar com frequência maior do que o acaso, então alguma informação está vazando. Agora vamos medir o desempenho do adversário dentro desse jogo. Se ele consegue acertar qual mensagem foi cifrada com frequência maior do que um simples chute, dizemos que ele tem vantagem. Essa vantagem mede o quanto a cifra está revelando informação. Quanto maior a vantagem, maior o vazamento. E qual é a condição para considerarmos uma cifra segura? A vantagem precisa ser desprezível, ou seja, tão pequena que seja impraticável explorar na realidade. Se a vantagem é significativa, a cifra não é semanticamente segura. Até aqui falamos de cifra em geral. Agora vamos conectar isso com o que estudamos sobre geradores de fluxo. Se um gerador de fluxo produz um fluxo inseguro, então o texto cifrado construído com ele também será inseguro. Mas por quê? Porque uma cifra de fluxo é essencialmente aplicar a mensagem operação XOR com o fluxo gerado. Se o fluxo já carrega algum padrão detectável, esse padrão inevitavelmente aparece no texto cifrado. E aqui podemos conectar diretamente com a aula anterior. Se o gerador reprova no jogo da indistinguibilidade, ou seja, conseguimos distinguir o fluxo dele de algo verdadeiramente aleatório, então a cifra construída com ele reprova no jogo da adivinhação. E isso pode ser demonstrado com um argumento lógico simples, que é exatamente o que veremos agora. Vamos assumir o seguinte: suponha que o gerador de fluxo reprova no jogo da indistinguibilidade, ou seja, existe uma estratégia que consegue distinguir o fluxo dele de um fluxo realmente aleatório. Agora vamos usar isso dentro do jogo da adivinhação. O atacante pode escolher as mensagens. Então ele faz o seguinte: ele escolhe M0 como sendo uma sequência toda de zeros e escolhe M1 como sendo uma sequência aleatória. Agora observe, se M0 for cifrada, o resultado será simplesmente o próprio fluxo do gerador, porque 0 XOR com fluxo é o próprio fluxo. Se M1 for cifrada, o resultado será algo que se comporta como aleatório. Então, o atacante recebe o texto cifrado. Se ele parecer com o fluxo do gerador, aquele que já sabemos distinguir, ele conclui que recebeu o texto cifrado de M0. Se parecer realmente aleatório, ele conclui que recebeu o texto cifrado de M1. Ou seja, ele consegue decidir qual a mensagem foi cifrada. Logo, a cifra falhou no jogo da adivinhação. Isso mostra que a segurança da cifra depende diretamente da segurança do gerador. Então, vamos exemplificar melhor. Por suposição, o fluxo ele é distinguível do aleatório. Então a gente tem aqui um exemplo de um fluxo, né, esse fluxo aqui, que ele é distinguível do aleatório, por suposição. E o que o atacante faz?
Convenientemente, o atacante faz uma mensagem M0 sendo tudo zero e uma mensagem M1 sendo realmente aleatória. Dessa forma, a gente sabe que os textos cifrados M0 e M1 geram o quê? Geram C0, que é o próprio fluxo, porque se eu pegar esse fluxo e fizer um XOR com tudo zero, eu vou obter o próprio fluxo. Agora, se eu pegar o M1, que é uma sequência realmente aleatória, e fazer um XOR com qualquer coisa, que nesse caso vai ser com um fluxo, mas poderia ser com qualquer coisa, o resultado é perfeitamente aleatório, porque como a gente viu lá atrás, né, pela teoria de Shannon, uma informação perfeitamente aleatória, né, bits perfeitamente aleatórios, XOR com qualquer coisa, gera um resultado perfeitamente aleatório, que essa é a base do OnTyPed, como a gente já viu lá atrás. Então, dessa forma, o que acontece? Como o atacante colocou esse M0 e M1 dessa forma, quando ele recebe o texto cifrado, né, ou ele recebe o próprio fluxo, ou ele recebe uma sequência realmente aleatória. E, por definição, né, por suposição inicial, ele sabe distinguir o próprio fluxo de algo realmente aleatório. Então ele sabe distinguir o C0 do C1. Então, se ele sabe distinguir o C0 do C1, automaticamente ele sabe distinguir se o que foi cifrado é o M0 ou o M1, ganhando no jogo da adivinhação. Então isso mostra que se o atacante ganhar no jogo da indistinguibilidade, ele ganha no jogo da adivinhação. Então, vamos recapitular o que vimos nesse vídeo. Se o gerador de fluxo é seguro, ou seja, indistinguível de algo verdadeiramente aleatório, então a vantagem do adversário contra a cifra também é desprezível. E isso é exatamente o que chamamos de segurança semântica. Não é apenas parecer seguro, é seguro segundo uma definição matematicamente rigorosa. Ao longo desse módulo, nós saímos do conceito intuitivos, passamos por indistinguibilidade, definimos formalmente o que é vantagem e agora chegamos na noção moderna de segurança criptográfica. Até aqui, a gente só viu criptografia voltada para a confidencialidade, mas como vimos lá no vídeo 1, criptografia é muito mais do que isso. Confidencialidade é apenas uma das propriedades. O próximo passo natural, se essa jornada continuar, é estudar cifras de bloco, porque as cifras de bloco são um requisito para entendermos criptografia autenticada, integridade e os mecanismos que realmente protegem os protocolos modernos. Mas isso seria o próximo módulo, mais à frente. E se esse segundo módulo tiver um bom resultado, se o conteúdo realmente for útil, poderemos avançar ainda mais. Poderemos chegar em criptoanálise por canal lateral, que é um assunto extremamente interessante porque não envolve apenas a matemática do algoritmo, mas também a implementação física. São ataques que exploram variáveis como tempo de execução, consumo de energia, dissipação de calor, ou seja, mesmo que o algoritmo seja matematicamente perfeito, a implementação pode entregar informações. Mas isso depende de vocês. Se essa série está fazendo sentido, se está ajudando de verdade, deixe um comentário aqui embaixo. O feedback de vocês pode ser decisivo para que exista uma continuação. Então é isso, galera. Por enquanto, fechamos o módulo 1. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. Por enquanto, essa série chegou ao fim, mas o canal continua com os conteúdos de sempre, projetos e experiências na área de eletrônica, programação e criptografia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, não deixe de postar nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.